Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para mais um dia estudarmos a Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. E nós estamos estudando assuntos interessantíssimos, textos que parecem indicar a imortalidade da alma, que na verdade não indicam nada. Nós vimos, pelo menos os textos que até aqui nós estudamos, que a Palavra de Deus ainda continua inalterada em relação ao seu testemunho acerca do verdadeiro estado dos mortos. Hoje nós iremos analisar mais um texto, pregando aos espíritos na prisão, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 20. Agradeço você por estar aí comigo e porque você nessa semana, de maneira mais especial, com mais força ainda, está compartilhando esse vídeo com seus amigos. Continue fazendo assim, porque muita gente não compreende esses assuntos e precisam compreender, tá bom? Então te agradeço. Se você ainda não compartilhou, junte-se a nós. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa família. Se inscreva para nos fortalecer aqui. A sua inscrição é bem-vinda. Deixe o seu gostei, caso você concorde com o que aqui foi estudado. Vamos ao texto de 1 Pedro, capítulo 3, e nós leremos o versículo 18 e 19 e 20, que diz assim, ó: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Como fala sobre a morte de Cristo nesse texto, alguns intérpretes estão dizendo por aí que Jesus, quando esteve morto, foi ao inferno pregar as almas que estavam em prisão ali, a fim de que elas pudessem serem salvas ou libertas daquela prisão. Bom, isso não tem nenhum cabimento. É muito fantasiosa essa interpretação. Porque acompanhe o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Escute bem. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto nos diz claramente que não há chance depois da morte. A salvação só é possível enquanto a pessoa está viva. A pessoa morreu, fechou-se a porta da graça. Cessou-se a oportunidade. Se morreu perdido, não se salva mais. Porque aí encara o juízo, nós acabamos de ler. Se morreu salva, não se perde mais. Essa pessoa está selada para a salvação. Então, o que a Bíblia quis dizer quando Jesus foi pregar aos espíritos em prisão? Bom, o contexto nos diz que, o verso 20, que esses espíritos em prisão se referem aos antediluvianos desobedientes. E como que isso se deu? Bom, é claro, através de Noé. Noé não era um mensageiro de Deus. Noé, durante 120 anos, não pregou para aquelas pessoas que haveria de acontecer o fim de todas as coisas, que eles deveriam entrar na arca para se salvarem? Pois, muito bem, foi através de Noé que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Agora, o que significa aí os espíritos, né? Bom, a palavra espírito é usada em outros contextos para se referir a pessoas vivas, conscientes, que tinham a condição de rejeitar ou aceitar o apelo. Deixa eu ler para você 2 textos que é significativo, porque ele traz essas 2 palavras. Quer ver? Ó? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 16, versículo 18. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconheceis, pois, a homens como estes. Esse texto aqui não está falando de almas desincorporadas, ele está falando de si próprio, Paulo falando de si próprio, como trouxe alegria para ele as notícias que chegaram acerca de alguns homens, de alguns dos seus irmãos. Isso trouxe muita alegria para ele, trouxe alegria ao meu espírito, não está falando de pessoas mortas, está falando de pessoas bem vivas que tinham condições de processar a informação e agir de acordo com ela. Veja agora Gálatas 6, versículo 18.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E aqui nós percebemos, meu amigo e minha amiga, que a palavra espírito pode ser usada para pessoas bem vivas, conscientes, né? A fim de que eles tomem uma decisão acerca da sua salvação ou perdição. É isso, queridos. É isso. Nós não precisamos ir muito longe para compreender que esse texto aqui não está se referindo ao estado dos mortos. O apóstolo Pedro não está dando estudo bíblico acerca daquelas pessoas que morreram. Não, está falando sobre fidelidade. Se você ver a partir do versículo 13, e eu desafio você a fazer isso em casa, você vai perceber que ele está falando sobre ser fiel. Tá difícil, está sofrendo, tá duro, mas permaneça-se firme. Aí lá no meio de toda essa argumentação, traz uma frase que Jesus, né, também pregou aos espíritos em prisão. E essa prisão, nós sabemos que está referindo-se àqueles, quer dizer, toda a humanidade que infelizmente se aprisionou com o pecado. Aqui há a prisão do pecado. Essas pessoas precisavam vir o Evangelho para se libertarem dessa prisão. Não está falando aqui de mortos, de pessoas que já morreram, porque nós já vimos que já definiu, ou já definiram o seu destino. Está dizendo aqui de pessoas prisioneiras do pecado, estão em prisões, e que precisam nós irmos e pregarmos ao seu Espírito, ou seja, pregarmos a pessoas vivas, conscientes, que têm condições de receber a informação, processar a informação e agir de acordo com ela. É isso que a Bíblia está dizendo, nada mais além disso. E aí nós temos mais uma vez a compreensão sobre esse texto que às vezes é mal interpretado, usado de maneira desconexa com seu contexto para tentar afirmar uma coisa que nunca pretendeu afirmar. Seja fiel ao Senhor Jesus, seja fiel à revelação da sua palavra, porque assim, somente assim, você estará seguro, tá bom? O que Jesus ensina aqui? Vá e prega para os espíritos em prisão. Vá e prega para as pessoas vivas, não é mortas, que tenham condições de receber a informação. Prega a elas que se acham presas, prisioneiras do pecado, diga a elas que eu posso libertá-las e posso fazê-las servos da justiça e não mais do pecado. É isso que nós temos nas Sagradas Escrituras, que essa seja a sua realidade, que você seja esse instrumento de Deus para salvar esses espíritos em prisão, ou essas pessoas prisioneiras do pecado. Tá bom? Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude, Senhor, e nos abençoe a sermos um instrumento nas Tuas mãos, a libertar aqueles que estão cativos do pecado. Nos liberte se caso, porventura, sejamos ainda escravos desse terrível pecado que nos acompanha, para que sejamos agentes da esperança e da justiça. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa reflexão. Espero você ansiosamente.